algumas semanas, eu não sei exatamente quantas, mas no canal da igreja você pode conferir que todas as mensagens da Galeria dos Heróis da Fé estão salvas lá, e você que perdeu alguma delas, você pode entrar lá na TV ADA e acompanhar. A partir do versículo de número 33, nós ficamos algumas semanas no versículo 32 e 30, 31 e 32, e hoje nós vamos ler até o versículo 40, porque é dentro desse encerramento desse texto aqui que nós iremos fazer um apanhado aqui da Galeria dos Heróis da Fé, e vamos ver algo muito importante para as nossas vidas. Está ali na tela, eu vou acompanhar por causa que eu estou com uma tradução diferente. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Que maravilha! Errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Amém. Pai querido, santo, mais uma vez pedimos a tua bênção sobre a tua palavra. Continue falando em nossos corações, nos ajudando, dando para cada um de nós, meu Deus, a oportunidade mais uma vez a aprender da tua palavra. Por isso, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Diga comigo assim: a fé que triunfa. Não, faz de conta que eu não falei nada. Vamos de novo. A fé que triunfa. A fé que triunfa. Sabia que você estava aí. Mesmo no sofrimento. Mesmo no sofrimento. Vamos repetir toda essa frase agora. A fé que triunfa mesmo no sofrimento. Meus irmãos, nós começamos esta série de mensagens que nós chamamos na teologia da Galeria dos Heróis da Fé, baseado aqui no capítulo de número 11. Porém, nós só falamos de personagem a qual foi escrito, mas a Bíblia fala de muitos homens e mulheres que também está na Galeria dos Heróis da Fé, porém não foi colocado os seus nomes aqui. Mas a Bíblia é cheia de homens e mulheres que fizeram parte dessa galeria, e hoje nós vamos, através desses versículos que encerra esse capítulo, a gente começa vendo aqui o versículo de número 33, diz: os quais pela fé, aí ele diz, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, o fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugir dos exércitos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Então, são muitas pessoas que foram alcançadas, mas eu quero que os irmãos vejam Hebreus capítulo 12, e
o versículo de número 2, que diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que se estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aqui nós vemos que o maior na galeria da fé aqui é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vê que o escritor aos Hebreus no capítulo 11 fala de todo mundo, mas a continuação aqui no capítulo 2 coloca ele no topo, que ele foi o maior, foi ele que venceu por todos nós. Todos esses homens e mulheres que nós falamos da galeria dos heróis da fé morreram, estão mortos, estão enterrados, mas Jesus Cristo, ao terceiro dia, ele ressuscitou e ele está vivo. Falei com ele agora há pouco e ele está presente nesse lugar. Então, como nós conhecemos o capítulo 11 como a galeria dos heróis da fé, nós vemos que o autor, que é desconhecido, como eu disse para os irmãos, não se sabe exatamente quem escreveu a história dos hebreus. Alguns dão autoria para Apolo, outros para Paulo, mas exatamente nós não sabemos quem foi que escreveu a história dos hebreus. Eu só sei de uma coisa: quem escreveu foi inspirado por Deus para colocar muitas coisas aqui que outros escritores não colocaram. Então, precisamente o capítulo de número 11, que no Novo Testamento nós colocamos como a galeria dos heróis da fé. Esses homens e mulheres que nós vemos aqui nesse texto, eles viveram pela fé, alcançaram milagres pela fé, alcançaram vitórias pela fé. E quando a gente vê o capítulo 11, ele aponta para a plenitude da fé revelada em Cristo Jesus, porque toda a Bíblia, ela é cristocêntrica, desde o primeiro versículo, que você vê do Gênesis lá no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma, vazia. Você vai olhar ali que tudo vai voltar, quando acontece o pecado, quando acontece de Deus ali dar a sentença para a serpente, para o homem, para a mulher, mas o próprio Deus ali faz uma promessa, que da semente da mulher ia nascer um segundo Adão. Esse não ia pecar, esse ia ser para trazer a restauração que o primeiro homem perdeu ali no Éden. Por isso que a Bíblia diz: por um só homem entrou o pecado no mundo, e também por um só homem Deus usou Jesus Cristo para tirar o pecado do mundo. Então nós vamos nesta noite, através dessa panorâmica da galeria dos heróis da fé, nós vamos ver três coisas importantes aqui. Primeiro, a fé que conquista. Em segundo lugar, a fé que suporta. E em terceiro lugar, a fé que aponta para Cristo. Aí nós encerramos no capítulo de número 12 e o versículo de número 2, porque a galeria dos heróis da fé, sem apontar para Cristo, ela não é uma galeria. Porque se você chegar em algum lugar que tem uma galeria de heróis, você vai ver que todos eles estão fixados ali. Mas quando olhamos a galeria dos heróis da fé, nós vamos ver que todos estão abaixo, somente um está acima, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos esses homens que nós falamos aqui, desde Abel até Noé, até Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Jefté, nós falamos de Sansão, de Débora, de muitos homens e mulheres que estão aqui projetados na galeria da fé. Mas todos eles que nós pregamos aqui, depois você pode conferir, nós voltamos tudo isso para Cristo, porque sem Ele nada foi feito, tudo foi por Ele e para Ele. Então primeiro nós vamos ver aí, a partir do versículo 33 ao 35, que a fé que conquista. Aí a Bíblia diz: os quais pela fé. Aí começa a dizer: venceram reinos. O exemplo de vencer reino, Davi, que pela fé unificou Israel. Israel estava passando por um período de afronta, um período de guerra, e a guerra não foi uma guerra projetada para muitos soldados brigarem,
mas eles combinaram, os filisteus disseram: nós vamos colocar um só homem, e vocês do outro lado também colocam um só homem. O homem que vencer, todo o exército vence, nós daremos os nossos bens, seremos seus escravos. E assim aconteceu que durante 40 dias, 2 vezes, de manhã e de tarde, Golias afrontava e dizia: não tem um homem para lutar comigo. E ninguém teve coragem, porque Golias tinha 2,95 metros de altura aproximadamente, um homem muito preparado para a guerra, e eles ficaram amedrontados, sabendo que qualquer homem sem preparo que enfrentasse aquele gigante iria perder a guerra. Mas a Bíblia diz que Deus projetou Davi para levar lanche para os irmãos, levar queijo para o comandante, levar merenda para os seus irmãos, e ele percebeu que algo estava estranho, já 40 dias já de guerra e sem ninguém ter coragem de enfrentar. Mas ele se propôs a enfrentar o gigante, e ele mesmo disse: tu vens a mim, 1 Samuel 17:45, com espada, lança, escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Conhecemos a história, não vamos falar sobre Davi aqui, mas Davi, quando a Bíblia diz pelas quais venceram reinos, então o reino estava sendo ameaçado, e Deus usou Davi para vencer aquela guerra, aquela batalha. Os irmãos sabem que Davi era um menino de 17 anos, 1,5 metros de altura, não tinha capacidade física, não tinha força física, mas ele mesmo disse: tua afronta não é a mim, tua afronta ao Deus de Israel, então eu vou te enfrentar no nome do Senhor dos Exércitos. Então, pela fé venceram reinos. E a Bíblia diz em João, 1 João, não é o Evangelho, mas é a Epístola 5:4, que diz: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé em Deus, irmão, nos faz vencer os inimigos espirituais. Eu falei de um exemplo aqui, que Davi venceu inimigos materiais, mas em Cristo hoje nós vencemos inimigos espirituais. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo de número 6, o versículo de número 12, ele diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Aí ele dá as classificações ali: principado, potestade, poderes das trevas, e ele vai falando que a nossa luta é contra o inimigo das nossas almas. É com essa peleja que nós devemos pelejar. E ele está dizendo: todas as batalhas espirituais se vencem pela fé. Então, como Davi venceu o gigante, literalmente, hoje nós temos gigantes que precisamos vencer, e talvez sozinho você não consiga, mas se você usar a fé, a coragem, a ousadia, em nome do Senhor, você vai enfrentar toda e qualquer situação, e você vai vencer. Então, venceram reinos. O escritor aos Hebreus diz também que praticaram a justiça. Exemplo, Daniel capítulo 6, versículo 10. Quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa e orava e dava graças a Deus. 3 vezes ao dia Daniel orou. Quando o rei fez o decreto, diz: quem não se prostrar diante da imagem vai ser lançado na cova dos leões. Ele disse assim: eu não vou me prostrar, eu vou continuar orando, eu vou continuar dando graças a Deus, eu vou continuar adorando o Senhor. Então ele foi justo, ele permaneceu íntegro em meio à idolatria da Babilônia. O mundo que representa a Babilônia hoje está aí para oferecer para todos nós. Tudo que o mundo tem para oferecer são banquetes, são coisas para a gente se prostrar, para a gente se colocar à disposição do mundo. Mas através da fé que nós praticamos a justiça em Deus. O apóstolo Tiago, no capítulo 2, versículo 17, ele traz o ensinamento que a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesma. Então ele está dizendo que nós praticamos a justiça de Deus pela fé. Quando Jesus encontra os fariseus, no capítulo 23 de Mateus, no versículo 23, ele chama eles de hipócritas,
porque eles estavam praticando as coisas da lei. E ele dizia, Jesus está dizendo, vocês dão dízimo do coentro, do cominho, do hortelã, mas vocês não praticam a principal coisa, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Sejam justos. Eles estavam sendo apenas religiosos, mas Jesus estava dizendo, vocês têm que ser justos diante de Deus, vocês têm que praticar a misericórdia diante de Deus, diante dos homens, e vocês têm que praticar a fé, porque os judeus, irmãos, era muito materialista e ortodoxo. Os judeus, eles seguiam e seguem até hoje uma prática, eles seguem a lei de Moisés. E Jesus estava dizendo para ele, Moisés foi simplesmente um profeta, foi simplesmente um líder que Deus levantou para tirar um povo lá do Egito, mas o próprio Moisés sabia e profetizou que nasceria um que era maior do que ele. Então Jesus chegou e estava dizendo, eu cheguei para fazer a diferença. É tanto que Jesus disse, podem praticar essas coisas, porém vocês não podem omitir as outras. Não é só a religiosidade, mas vocês têm que ter senso de justiça. Então praticar a justiça, porque a verdadeira fé, ela gera uma vida de justiça e obediência a Deus. Tem gente que diz assim, ó, eu só obedeço a Deus, mas nós temos que obedecer aos homens, às autoridades constituídas. A gente sabe que o trânsito tem uma lei que a gente tem que cumprir, o Código Civil tem as leis que devemos cumprir. Então nós temos que ser justos diante de Deus, diante dos homens. O nosso senso de justiça, a Bíblia diz que Deus ama quem pratica a justiça, porque nós temos que ter o senso de justiça, não é só na questão de fé, é na questão das nossas obras, diante das pessoas, diante dos homens. E aqui, o escritor diz que eles venceram reinos, praticaram a justiça. Em terceiro, alcançaram as promessas. E aqui o exemplo está em Números capítulo 14, a partir do versículo 6, o exemplo de Josué e Caleb, que foram os dois únicos que saíram ou nos braços, ou muito pequeno, ali do Egito, e que entrou na terra prometida, porque quase 2 milhões Deus mataram todos eles no deserto, e pegou aquela geração que nasceu no deserto, junto com Josué e Caleb, e fez conquistar a terra prometida. Deus fez a promessa, tirou o povo, e eu sempre digo que Deus lá no Egito colocou 10 pragas, para que Faraó liberasse o povo. No deserto Deus colocou os 10 mandamentos para tirar o Egito do povo, e eles passaram por todo esse processo e alcançaram as promessas. E em 2 Coríntios capítulo 1, versículo de número 20, porque todas quanto as promessas de Deus são dele, o sim, e por ele o amém. É Ele quem carimba a promessa na nossa vida, é Ele que dá o sim, e Ele é que diz assim seja, cumpra-se. Oh glória! Uma ordem judicial pode ser um juiz de primeira, segunda, terceira instância, ele escreve ali e coloca embaixo assim, cumpra-se. As autoridades, às vezes mesmo que seja uma ordem legal, eles são obrigados a cumprir, porque se eles não cumprir, voltam para eles a punição. Lembra que quando Paulo estava preso com 2 soldados, 2 do lado de fora, e de repente o carcereiro, que era o chefe da prisão, percebe que as portas das cadeias estavam todas abertas, ele pega a espada, porque por lei, se algum preso fugisse, ele pagava com a vida, mas no escuro
Paulo enxerga e ele diz: não faça isso, porque todos nós estamos aqui. E ele diz: o que eu faço para ser salvo? Ali não é só ser salvo em Cristo Jesus, mas ser salvo da condenação de alguém tirar a sua vida. Aí Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, porque era assim, era punido o chefe, o soldado e toda a sua família. Então ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então é Deus que tem a última ou a única palavra na nossa vida. Porque o médico ele pode colocar uma vírgula ou um ponto final na nossa vida dizendo não tem jeito. Um advogado pode colocar uma vírgula ou um ponto final dizendo para esse caso aqui não adianta você recorrer. Mas diante do céu, irmãos, não tem causa perdida, porque Deus é o Deus do impossível. Quem tem promessa de Deus aqui? Deus vai fazer você alcançar todas elas. Só não alcança a promessa se você sair dela, mas se você permanecer fiel a Deus, no caminho do Senhor, Deus vai cumprir todas as promessas na sua vida. Fecharam a boca dos leões e apagaram o fogo. Aqui é a referência de Daniel. Aqui é a referência dos 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias. A cova dos leões. E está dizendo, pela fé, eles alcançaram. O leão faminto, 3 dias com fome. Era muito fácil jogar e o leão estraçalhar. Mas o leão jejuou, não tocou em Daniel. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Os homens que foram lançar, Misael, Ananias e Azarias, vocês falam Sadraque, Mesaque e Abednego, mas é o nome pagão, o nome deles é Azarias, Misael e Ananias. Eles, quando foram para ser jogados, irmãos, os homens que foram jogar, eles morreram fulminados da temperatura. Mas a Bíblia diz que no outro dia o rei chega e vai olhar, e quando vai olhar, ué, não jogou, não foi 3? Foi, mas tem 4. E a gente sempre fala o 4º homem, né? Mas não é o 4º, é o primeiro. Porque se fosse o 4º, eles tinham se queimado todinho. O primeiro já estava lá, o primeiro homem da fornalha estava lá passeando. Jogaram amarrado, e a Bíblia diz que eles estão andando no meio do fogo. Oh glória, porque pela fé eles alcançaram, e eles passaram por tudo isso, e apagaram a força do fogo, tiraram a fome do leão. Isso é fé, irmãos. A Bíblia diz que sem fé é impossível você agradar a Deus. 1 Pedro 1,7 diz assim: para que a prova da vossa fé, olha para você ver, se encha de louvor, honra e glória na revelação de Cristo Jesus. Deus, Ele quer glorificar o seu nome através da sua vida, porque hoje as covas são diferentes, as fornalhas são diferentes. Eu sempre digo, irmãos, que Deus não nos livra da fornalha, Deus não nos livra do leão, Deus não nos livra da prova, Deus não nos livra dos problemas, mas dentro deles o nome do Senhor é glorificado. A diferença é como você passar pela prova. Nós tínhamos um cantor aqui na Bahia que morreu, que ele dizia numa letra de música, que passar pela prova e dando glória a Deus, porque você diminui o tempo da prova quando você adora. Eu vou repetir para você dar um glória: você diminui o tempo da prova quando você adora, porque quando você adora, irmãos, Deus de lá do céu, Ele vai olhar e ver: esse meu filho, a minha filha, ele passou no teste, ele passou na prova, e eu vou agora abençoá-lo, eu vou liberar a bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Então, primeiro, a fé que conquista. Pela fé, irmãos, muitos homens e mulheres conquistaram muitas coisas, e tem muitas bênçãos de Deus que você vai conquistar pela fé. Segundo lugar, a fé que suporta. Essa que não é fácil.
porque enquanto a gente está conquistando as bênçãos, é muito legal. Mas a fé que suporta, a Bíblia diz assim: uns foram torturados, está aí no versículo 35 e diante, não aceitando o seu livramento. Ou seja, alguém querendo livrar, nega ele, não nega, não, pode torturar. Outros, para alcançarem uma melhor ressurreição, outros experimentaram, olha para você ver, escárnios, açoites, cadeias, prisões. Mas a fé, irmãos, ela não foge da dor. Muitos preferiram morrer de que negar a sua fé. E olha o que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 36 e 37, que por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Mas ele diz no versículo 37, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores. Eu já falei isso para os irmãos e quero repetir aqui: não existe em nenhum dicionário, grego, hebraico, aramaico, português, inglês, a palavra mais do que vencedor. Só existe a palavra vencedor. E muito tempo eu achei que tinha sido um erro ortográfico de alguém que foi escrever e traduzir, mas quando você vai estudar os originais, está dessa forma mesmo. E aí você vai entender o porquê que os originais estão mais do que vencedor. Esse mais aí, irmãos, não é você, porque só existe vencedor, e vencedor é aquele que vence a batalha, a luta. Mas o mais do que vencedor é quem venceu por você. Alguém venceu no seu lugar. Lembra que quando Jesus está na cruz, ele diz assim: tetelestai, está consumado. Eu paguei o preço, eu já venci. E ele diz assim: olha, eu venci e você também vai vencer. Apenas suporte, apenas não desista, porque eu já venci por você. A vitória já é sua. Nós somos os únicos seres da terra que somos vitoriosos. Antes de a gente entrar na batalha, a gente já é vencedor. E não é porque a gente é forte, que a gente é melhor do que ninguém, não. É porque alguém venceu por nós, e esse é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A fé, ela não foge da dor. Foram perseguidos, apedrejados, cerrados, mortos ao fio da espada. Tem um exemplo? O profeta Isaías, ele foi cerrado ao meio pela sua fidelidade a Deus. Tiago, o apóstolo, foi morto ao fio da espada. Pedro, quando foi matá-lo, e a condenação era morte de cruz, ele pediu e fez um pedido, e atenderam o pedido dele. Ele dizia: eu não quero ser crucificado como meu mestre, me crucifique de cabeça para baixo. E ele foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago, ao fio da espada. João foi o único dos apóstolos que não foi martirizado, porque João era aquele que deitava no peito de Jesus, e Jesus falou: tu vai morrer de velhice. E alguém querendo perseguir João, prepararam um tacho de azeite quente, e jogou um velhinho com 92 anos de idade dentro de um tacho de azeite quente, e o velhinho gritava: que piscina legal. E alguém está dizendo assim: ué, esse velho não morre não, vamos deixar ele na ilha de Pátmos, porque os leões ferozes, os animais irão matá-lo, e ele também vai morrer de fome. Quando acharam João, irmãos, ele estava com toda a revelação do Apocalipse. Olha, sabe o que é isso, irmãos? A fé vencedor. Aleluia. Eu estou querendo pregar, mas Deus está mandando eu profetizar. Levante a sua mão, que eu não sei qual a dor que você está passando, se ela é física, emocional ou espiritual, mas há uma palavra de Deus nessa noite, profeta, que rima para o teu coração. Suporte todo o processo da dor, suporte as angústias, as aflições, suporte as perseguições, porque assim te diz o Senhor nesta noite, que Ele vai curar você, Ele vai tirar dos seus olhos, escolher toda a lágrima e vai transformar em bênção diante dos céus.
lá, chore, cantora, mandarabalhar. Eu já li muitas vezes esse versículo, mas o versículo 38 diz assim: o mundo não era digno deles. Eu até achei que isso era uma coisa que estava escrita errado. Ué, como é que o mundo não era digno deles? Como é que eu estou no mundo e eu não sou digno do mundo? Mas isso aqui é um elogio, irmão. Paulo disse assim, ó: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo na carne, pouco importa, que eu vivo por Ele e para Ele. Tiraram eles do mundo, porque o mundo não merecia eles. Apagaram a sua carne, mas o seu legado, a sua história ficou. Porque pode matar o profeta, mas não mata a profecia dele. Pode matar o homem, matar a mulher, mas o legado fica. Homens e mulheres de Deus que foram torturados, perseguidos, humilhados, eles foram colocados na galeria dos heróis da fé. E mesmo esses que não estão escritos aqui em Hebreus 11, mas muitos homens que Deus levantou na terra, que passou por muitas dificuldades, por perseguições, está lá no paraíso, aguardando aquele grande dia, e no céu tem uma coroa preparada para cada um de nós, por tudo que nós passamos aqui, pelas aflições, pelos problemas, pelas lutas. Mas alguém pode até tirar a nossa vida, mas não tira o legado, não tira aquilo que Deus projetou em cada um de nós. O mundo ele despreza os santos, mas o céu reconhece como preciosos para Deus. Mateus 5, 10 a 12, a Bíblia diz: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esse evangelho que estão pregando por aí, isso é mentira. Esse evangelho barato, esse evangelho de rosas, esse evangelho de só coisas boas. É porque você pode vir, porque Jesus vai fazer isso, vai fazer aquilo, e aí promete tanta coisa, irmãos, e a pessoa vai por aquela empolgação por coisas aqui da terra. Mas o evangelho de verdade é: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci, e você também vai vencer. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, o mundo teria dito: vou preparar um lugar, voltarei outra vez e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. O que Jesus estava dizendo para o discípulo, e essa mensagem para a igreja: acalma o teu coração, suporte a dor. Aleluia. A palavra bem-aventurado, irmãos, é mais do que feliz. Quem suporta a perseguição por causa da justiça. E os irmãos sabem que em um mundo corrompido, ser justo, ser honesto, é motivo de alguém admirar, sendo que é obrigação nossa ser justo, ser honesto. Mas você já prestou atenção que quando você comete um ato de honestidade, alguém: rapaz, tem pouca gente assim. Porque o mundo está cheio de pessoas desonestas. Você já prestou atenção que as pessoas querem o caminho mais fácil? Alguém tenta, pelo ato de desonestidade, tomar o que é do outro, o caminho mais fácil. Porque o caminho da justiça, o caminho do justo, é o caminho correto. Está todo mundo indo pelo caminho errado, e você está aqui, ó, devagarzinho. Alguém está crescendo desonestamente, e você está devagarzinho. Fala: rapaz, mas por que o cara é ímpio, não serve a Deus? Olha como é que ele está rico e eu estou sofrendo. E aí você ainda reclama: Deus, eu sou dizimista, sou ofertante, por que está dando errado? Deus conhece o seu coração, meu irmão. Deus conhece o seu coração, meu irmão.
Você sabia que tem gente que não pode ter dinheiro, irmãos? Porque se Deus dá dinheiro para ele, ele perde a salvação. E é melhor ele não ter dinheiro e ser salvo do que ter dinheiro e ir para o inferno. E aí Deus só vai mantendo ele. Porque Deus só vai te dar alguma coisa, irmão, depois que aquilo não tiver muita graça para você. Já aconteceu muito isso comigo. Eu tentar lutar por uma coisa e não conseguir. Na hora que eu perder a graça daquilo, Deus vai lá e faz melhor do que eu estava pensando ainda. Porque Deus sabe assim, se eu desse naquela hora para Ele, deixa eu contar aqui eu era doido para ter um carro com ar-condicionado. E a irmã Geisa também. Nós morávamos num lugar muito quente. E ela chegou a falar um dia que queria um carro que pelo menos subisse o vidro. Porque o vidro estava travado, não baixava mais. E eu falei, meu Deus, quando é que eu vou ter um carro melhor, que tenha pelo menos um asinho, a região muito quente? Depois que eu perdi a graça, irmãos, que eu falei, para mim, enquanto eu estou reclamando que eu estou com um carro quente, tem outro que está andando a pé, sabe de uma? Vou parar de reclamar. Quando eu parei e eu falando para Deus, eu era tão bem, eu podia comprar o que eu queria, eu fui para a obra agora, nesse Fiat Uno aqui, eu mostrei, foi para cá, parece, que eu estava mostrando o Fiat Uno que eu tinha, que era o tudo para fazer a obra de Deus, para viajar, para passear. Mas depois que eu perdi a graça daquilo, quando eu menos esperei, Deus usa alguém e fala assim, rapaz, troca de carro. Eu falei, mas como é que eu vou pagar? Não, você pode fazer uma prestação de R$500 todo mês, que eu vou pagar para você. Eu não falei nem nada com a mulher, fui lá, corri, troquei o carro. Cheguei com o carro lá, que ela nem percebeu que o que eu tinha era preto, e eu cheguei com outro carro preto, coloquei lá dentro, e ela não percebeu que eu tinha trocado de carro. Eu falei, não vou falar nada, né? Vamos ver até onde que ela vai. Ela entrou no carro, irmãos, e depois que ela entrou, ela percebeu. Foi, isso aqui está diferente. O outro tinha umas maçanetas, esse tem botão para suspender o vidro. E aí, de lá para cá, Deus falou assim, eu vou te dar a cada dia um melhor do que o outro. Eu perdi a graça. Então depois que eu perdi a graça, que eu achei que aquilo ali não tinha tanto significado para mim, Deus falou, agora eu vou te dar. Porque você não pode colocar coisas na frente da sua fé, na frente de Deus. Porque sendo assim, Deus sempre vai preparar o melhor para você. Então não perca a sua fé. Deixa eu andar, porque senão não dá tempo. A fé que suporta. Primeiro, a fé que conquista. A fé que suporta. E suportar a dor não é fácil, irmãos. Tem dia que você quer desistir. Tem dias que você quer parar. Tem dias, cá para nós, ninguém está vendo, nem ouvindo. Tem dia que você quer chutar o balde. Tem dia que você quer largar tudo para lá. Tem dia que você amanhece e parece que se você continuasse dormindo era melhor. Porque são tantos problemas, são tantas lutas, são tantas dores, são tantos processos que você tem que suportar. E tem hora que aí vem o pior. Cá para nós, que Deus fala assim, suporta calado, não diga nada, não abra a sua boca, e você está engasgado ali, doido para falar, doido para xingar, não é xingar no sentido de falar palavrão, mas para botar para fora, e Deus está, fica calado, porque enquanto tu calas, eu ajo pelo favor. E Deus está dizendo para você nessa noite, suporte a dor. Eu estou vendo tudo. Suporte porque eu tenho contemplado tudo, assim diz o Senhor nesta noite. Não desespere não, fica tranquilo. Quando você menos esperar, Deus vai abrir os céus, vai entrar com providência. Paulo e Silas estavam com as costas todas chicoteadas, mas ele disse assim, olha, não vai adiantar nada a gente chorar, não vai adiantar nada a gente reclamar. Olhou para o outro e falou assim, então vamos orar. E depois que a gente orar, vamos cantar, porque quem sabe o céu faz alguma coisa por nós.
E a Bíblia diz que perto da meia-noite, quando eles estavam orando e cantando ao Senhor, irmãos, o céu não suportou. De lá do céu, Deus fez estremecer uma placa tectônica debaixo só da cadeia, porque o terremoto não foi no lugar, não tinha placa tectônica, não era comum dar terremoto naquele lugar, mas somente aonde tinha adorador, Deus fez estremecer, e a Bíblia diz que todas as portas que estavam fechadas foram abertas. E sabe o que mais? Eles foram humilhados em público, queria soltar eles às escondidas. Mas agora, irmão, quando você está com Deus na sua vida, depois que passa o processo, você vira um gigante. E você diz assim: não, vocês me envergonharam em praça pública, vocês vão ter que ir lá na praça dizer também que eu sou um cidadão romano e que você não poderia fazer isso comigo. Mas eles não foram impedidos de serem chicoteados. Teu suporte, urente firme. Deus está com você. E por último, para encerrar, a fé que conquista, a fé que suporta a dor e a fé que aponta para Cristo. E o versículo 39 e 40 diz: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, alguns deles, irmãos, não alcançaram a promessa do Messias, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles olharam para a promessa futura, nenhum deles viu o cumprimento total da promessa. Todos esses da galeria da fé que nós falamos aqui, irmãos, não viram. Eles profetizaram e diziam: vai nascer vai nascer um profeta maior do que eu. Isaías falou dele, Jeremias falou dele, Moisés falou dele, Davi falou dele, todos eles falaram de Cristo, mas eles não viram o cumprimento da promessa. Mas você lembra que a Bíblia diz que Jesus, após ser morto, ao terceiro dia ressuscitou? Alguém perguntou: ele estava fazendo o que esses 3 dias? A Bíblia diz que ele desceu nas partes mais profundas da terra, tomou o cativo do cativeiro. A parábola do rico e Lázaro que eu preguei aqui, que não é parábola não se fala nome de pessoas. A Bíblia diz que o Sheol, que é o inferno, e o paraíso, o que dividia era um abismo. De um lado o paraíso, do outro o Sheol. E aquele mendigo que estava na porta do Lázaro, ele dizia, o Lázaro dizia: manda alguém que está do outro lado, pelo menos tocar na ponta da língua, porque aqui é esse lugar de tormenta, de aflição. Se não tiver como, manda avisar os meus 5 irmãos que estão lá fora, para que não venha para esse lugar. Esses 5 irmãos aqui, eu falei para os irmãos, são 5 continentes, estava falando, avise as pessoas da terra e de todo lugar da terra, que não venha para esse lugar de tormento. E Jesus, na parábola, que não é parábola, diz: quem está do lado de lá não pode passar para o lado de cá. Mas a Bíblia diz que o cativo foi tirado de lá e levado ao paraíso. Sabe que dia que esses homens da galeria da fé encontrou com Jesus? Após ser ressuscitado. Porque Jesus chegou lá, inaugurou o paraíso, trouxeram eles para lá, ainda levou o primeiro prêmio da igreja. Você sabe quem foi o primeiro? O ladrão da cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele inaugurou o paraíso com Jesus, e todos eles não viram, morreram sem ver, mas um dia eles encontrou, e eles estão lá no paraíso, esperando aquele grande dia, porque um dia todos eles, Paulo escrevendo ao Tessalonicenses, no capítulo número 4, ele diz: aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos seremos juntamente com eles arrebatados, o nosso corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade, e nós veremos a Cristo como Ele é, e encontraremos com Ele nos ares. Esse dia vai chegar. João capítulo 8, versículo 56. Isso aqui foi Jesus que falou: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e o viu e alegrou-se. Está falando de fé.
Porque Abraão na Bíblia é considerado como o pai da fé. Não que a fé nasceu em Abraão, mas pelo ato que ele fez. Por ele ter sido chamado por Deus, ele é considerado o pai da fé. E todas as regiões ali, os filhos de Ismael, os filhos de Isaac, os descendentes de Abraão, por mais que eles não se unam, por mais que eles não adoram o Deus Todo-Poderoso, mas eles são os descendentes de Abraão. Foi uma promessa de Deus sobre a vida deles. E em Cristo nós vemos aqui o cumprimento da promessa. O que eles esperavam, nós recebemos em plenitude. O ladrão da cruz, ele falou: Senhor, eu quero entrar no teu reino, lembra de mim. Jesus falou: no reino não, porque o reino ficou para a igreja. Mas Jesus falou: tu vai morrer, mas hoje você vai estar comigo no paraíso. Ele não ressuscitou, ele ficou lá no paraíso. Mas Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5, diz: vindo a plenitude dos tempos, ou seja, chegando o tempo da plenitude, Deus enviou seu Filho para remir os que estavam debaixo da lei. O mundo passará por 7 dispensações. Nós estamos hoje na 6ª dispensação, porque passou a dispensação da inocência, consciência, governo humano, patriarca, lei, e hoje nós estamos na graça. Ainda tem uma dispensação chamada milênio. Essa dispensação só vai acontecer após 7 anos do arrebatamento da igreja. A terra vai passar pela tribulação e a grande tribulação. Mas quando a terra estiver passando pelo ato da tribulação e a grande tribulação, 7 anos depois que a igreja está com Cristo no céu, a Bíblia diz que Jesus descerá com a igreja, pisará no Monte das Oliveiras. O monte vai abrir de um lado para o outro e ele vai julgar as nações. E aí, quando a Bíblia diz assim: todo olho verá, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Alguém me perguntou: pastor, como que todo olho vai ver? Deus vai levar todo mundo para Jerusalém? Não. Você tem hoje, até criança tem um celular na mão. E vocês imaginam que Israel vai estar em guerra, as nações todas voltadas contra Israel. Quando Israel achar que está perdendo a batalha, perdendo a guerra, aí vem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É por isso que o salmista diz: ore pela paz em Israel. Israel é o relógio de Deus. Israel é uma promessa de Deus. Você gostando ou não de Israel, vai acontecer por lá, porque lá é o relógio de Deus. Foi lá que o Messias nasceu, é lá que ele vai voltar, e todo olho verá. Mas o olho que vai ver não precisa estar aqui na terra, ou na melhor verdade, o olho que vai ver é os que vão ficar na terra, porque a igreja vai estar com Cristo e vai reinar com ele 1000 anos. Encerra agora no capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Autor é quem é dono, é quem escreveu, e consumador é quem venceu, é quem consumiu, é quem apagou, ou quem pagou pelos nossos pecados. E a fé nos une na mesma esperança. Todos os que creem, antes e depois da cruz, estão unidos na mesma fé, numa mesma promessa. Lembra que eu disse que toda a Bíblia volta a Cristo? Todos estão unidos pela mesma promessa. É tanto que o próprio Jesus disse assim, quando ele foi curar a filha endemoniada daquela mulher Ciro-fenícia. Quando ele é questionado para mandar a mulher embora, ele diz: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo ou jogar para os cachorrinhos. Mas a mulher diz assim: Senhor, eu sei que eu não faço parte da mesa, eu sei que eu não faço parte da nação de Israel, mas eu quero só as migalhas da mesa. Jesus estava cumprindo ainda o período da lei, e ele diz: nem Israel eu achei
uma tamanha fé como dessa mulher. Vai e seja feito para contigo ou para com a tua casa, conforme a tua fé. E a Bíblia diz que naquela mesma hora, a filha da mulher foi curada. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. Somos considerados gentios, mas somos enxertados na oliveira verdadeira. Nós temos o mesmo direito deles, irmãos. Nós temos os mesmos direitos. Jesus veio para eles, mas o propósito de Deus era salvar o mundo, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Somos salvos pela graça que é em Cristo Jesus. Isso é aqui em Efésios 2, 19 e 20. Assim que já não sois mais estrangeiros, nós não somos mais estrangeiros, mas co-cidadão dos santos da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Nós somos a igreja de Cristo. A fé dos heróis da fé de Hebreus 11 ensina essas três verdades. Guarde no seu coração. Se você esquecer, assista a live depois. A fé que conquista. E a fé que conquista, ela traz vitórias e realizações pela obediência. Em segundo lugar que eu falei, a fé que suporta. Mantenha-se firme mesmo sofrendo. E a fé que aponta para Cristo. A promessa perfeita e eterna em Deus. Quantos estão aguardando a volta de Jesus? Fica de pé. Jesus, ele é o maior herói da fé. Ele suportou a cruz, ele venceu o mundo, ele nos deu acesso à vida eterna. E o escritor aos Hebreus diz que nós temos que olhar para ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Escuta isso aqui e eu encerro. Quando não houver vitória visível, permaneça crendo, Deus está agindo. Quando você não conseguir enxergar nada, permaneça acreditando que Ele está agindo. Quando o sofrimento vier, confie na promessa dEle. Ele ressuscitou, Ele está vivo. Quando o mundo te rejeitar, lembre-se que o céu te conhece como um herói, como uma heroína. Você venceu muitas batalhas para estar aqui. Você passou por muitos processos. E um dia, se Jesus não voltar, alguém vai colocar na sua lápide, ou em uma coroa que vai trazer de flores no seu velório. E no meu pode colocar essa frase: combati o bom combate, acabei a minha carreira, mas eu guardei a minha fé. Paulo escrevendo a Timóteo capítulo 4, versículo 7 e 8. Eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas uma coisa que eu não perdi, a fé. Perca tudo, mas não perca a fé. Passe pelas dores, mas não perca a sua fé. Passe pelas lutas, mas não perca a sua fé. Passe pelas provações, mas não perca a sua fé. Porque um grande dia do Senhor está chegando. A grande hora está para acontecer a qualquer momento, a qualquer hora. E Deus não vai levar uma igreja fria. Deus vai levar uma igreja que tem fé, que acredita nas promessas, que acredita naquilo que está escrito. E eu sei que aqueles que estão me ouvindo acreditam que Jesus está vivo, e pela fé nós vimos e alcançamos a vitória. Por um minuto agradeça a Ele, porque Ele está gerando fé no seu coração. Faça um momento aí de agradecimento a Deus. Faça um momento aí de adoração. Porque enquanto você adora pela fé, Deus está te curando, Deus está libertando, Deus está indo na direção daquele problema, Deus está cercando os seus inimigos, Deus está pelejando por você. Apenas aquiete o teu coração, acalma a tua alma, porque Deus está agindo em teu favor. Jesus, muito obrigado, Senhor, por esses dias, por essas semanas, que
que nós passamos aqui falando de fé, Senhor. E eu encerro nessa noite essa série de mensagens, colocando a cada um de nós também nessa galeria, Senhor. Porque cada um dos teus servos e servas que aqui estão, aqueles que estão nos assistindo, estão vencendo porque acreditam no Senhor, estão superando os problemas porque não perderam a fé, não perderam a confiança em Ti, Senhor. E que nós sejamos projetados pelo Senhor, e as bênçãos que alcançam a cada um dos Teus filhos, alcance também a família deles, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Estenda a sua mão, que o amor de Deus, nosso Pai,